foi? Olá, pessoal. Não, não é pra gravar ainda não. Ok. Como é que dá zoom? Nossa, eu sou o micro, eu sou o Peter Parker, né? O seu é grande? Eu vejo. Filmando os momentos de tensão do balde. Não, vai. Você acabou de zoar a parada. Eu faço assim pra você. Quando chega na locação, É antigão, tá ligado? Qualquer coisa aí. Boa tarde, gente. Hoje eu vou estar aqui apresentando novamente meu plano de candidatura. Meu plano de candidatura ele é basicamente uma essência do primeiro plano. Eu peguei aquilo que estava no primeiro plano, ouvi feedback de vocês, procurei saber onde que eu falhei na minha primeira proposta, na minha primeira sabatina, e busquei responder algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram. Então aqui eu vou apresentar para vocês 4 perguntas que eu julguei serem essenciais para me responder. Elas são: o porquê de eu estar candidatando de novo? Qual vai ser o meu foco? Quais vão ser as estratégias que eu planejo seguir? E onde que eu quero chegar a isso? Por que eu coloquei um símbolo de continuidade aqui? Porque isso vai ser contínuo. Isso daqui vai ter que prevalecer para sempre. Uma vez que eu tenha cumprido o que eu prometi, não vai ficar só nisso. Tem que continuar inovando as coisas, continuar melhorando em cada coisa. Então, qual que é o meu foco? Qual é o meu porquê de estar aqui? Muitas vezes algumas pessoas perguntaram por que diretoria de marketing, por que tentar pela segunda vez. Eu parei para pensar que durante 6 meses eu tive um relacionamento muito grande com os clientes daqui da UCJ. Eu procurei ouvir cada cliente quando eu ligava para eles coletar um NPS, saber qual era a necessidade de cada cliente, para poder depois gerar alguns planos. Começar a pensar, por que esse cliente não está satisfeito com o projeto, por que esse cliente está, por que chegou esse tipo de cliente para a gente e não chegou um outro que a gente previa que seria um cliente ideal para a gente. Para depois gerar esses planos, para estruturar alguns planos. Começar a pensar, quais são as maneiras efetivas da gente atrair esses clientes? São por parcerias, são por associações, é a gente prospectando ativamente, é a gente batendo na porta de um restaurante, de uma clínica e oferecer ao CJ um projeto para eles. Para depois disso, pensar e eu estruturar que agora eu quero alimentar os clientes que vão chegar e os clientes que estão no CJ e os que ainda a gente nem imagina que vão chegar. Então, qual é o meu foco? Meu foco é basicamente 2 palavras: continuidade e inovação. O que é em continuidade? Na continuidade, eu penso dar uma continuidade no marketing digital, prevalecer tudo isso que foi feito. Coisas grandiosas foram feitas atualmente, fortalecemos nossa marca digitalmente, estamos tendo uma assertividade melhor com nossos clientes. Também dar continuidade em boas práticas feitas pela gestão. A gestão fez coisas muito boas esse ano. Teve ótimos repasses, ótimas interações, uma chegada de clientes que agora bateu a meta, está chegando em um número muito grande, projetos fechados, ganhamos ótimos prêmios esse ano e podemos melhorar cada vez mais. Então, o que eu vou querer? Inovação. Inovação, eu penso numa alavancagem no marketing de conteúdo. É um tema muito falado, um tema muito usado, muito poderoso para a gente. O marketing de conteúdo é algo muito importante hoje em dia. Muitas empresas fazem e isso está dando resultados positivos para isso. Também penso na criação de novas ideias com o relacionamento dos membros. Se eu estou tendo um planejamento dentro do marketing, seria bacana ter novas cabeças pensantes dessa geração de ideias. Ter pessoas pensando fora da caixa, pessoas que não estão dentro da rotina, pessoas que não conhecem, para cutucar a gente. A gente viu esse semestre, da visita da BJ, metas que pra gente nunca iria imaginar. Metas que membros falaram, por que não a gente pode chegar nesse número? Para que tudo isso chegue numa estrutura do marketing do ano de 2016. Então, como que isso vai ter, eu planejo que isso seja feito? Isso teria que ser feito top-down. Isso teria que começar pelo diretor de marketing, planejando essas ações, estruturando elas, para posteriormente passar para a pessoa que está na célula mais afetada. Se é uma estruturação dos clientes, é procuração de projetos.
se é alguma interação com os membros, é procurar a célula de RH, se é um desconto para cliente retiro financeiro, procurar a presidência, procurar o núcleo social para alguma ação, procurar essa célula afetada, para depois passar essa comunicação para as outras células. Porque isso não pode ficar só em duas células, tem que passar isso e todos têm que aprovar e tem que concordar com isso. Se tiver vários porquês, vários questionamentos, a gente tem que tirar esses questionamentos para ter várias prós em relação a isso. Para depois isso aí passar para todo o CJ, para que isso seja consolidado. Mas, onde que vamos chegar com isso tudo? E onde que eu penso que vamos chegar são na continuidade de boas ações. A gente vem fazendo boas coisas esse ano e que isso continue para o CJ. Que a gente fortaleça nosso marketing digital, fortalecer nossa marca dentro das mídias, fora da UFMG, fora do MEG Mineiro, chegando até o MEG Mundial. Melhorar o nosso relacionamento com nossos clientes, já é um relacionamento muito bom, que pode ser melhorado cada vez mais, a gente entendendo um pouco do que o cliente quer, a gente pode relacionar melhor com ele e oferecer melhores coisas para esses clientes. Geração de novas ideias, começa a pensar em coisas para ser mudadas, coisas que a gente sempre bate na mesma tecla e normalmente a gente pergunta por que e não bate num plano de ação em relação a isso. Um crescimento contínuo e sustentável, que a gente não fique estagnado num período, que a gente sempre venha crescer cada vez mais. E por fim, uma maior satisfação dos membros. Que uma vez que tudo esteja funcionando bem e que os membros estejam participando em relação a isso, os membros vão ficar mais satisfeitos, os consultores, gerentes, diretores, o conselho vai ficar mais satisfeito e a comunicação vai passar para toda a empresa. Com isso, eu encerro minha apresentação. Pessoal, o grupo usou 6 minutos e 30 de apresentação, então o restante, os 3 minutos e 30, vão ser passados para perguntas. Bem close ali pra você já fechar. Bem close ali pra fechar. Tem que pegar os melhores momentos, né? Será isso um bochecho? Ó, tem trem cutucando o nariz. Esquece. Nossa, tá vazando, tá ligado aqui. Você vai ter 30 segundos para ler cada pergunta no conselho de diretoria e 2 minutos de resposta. O Marcelo vai continuar marcando aqui para você. Primeira pergunta do conselho. Não, eu tô acabando. Inteligência de mercado é um tema que vem muito usado e o projeto CRM foi um projeto que tentou estudar nossos clientes e segmentar esses clientes. Por que não foi efetivado e a gente levou a cancelar esse projeto? A gente não tinha ação suficiente, não planejou o suficiente para atacar estruturar muito bem e isso se perdeu, não teve continuidade depois. Se isso fosse algo muito bem estruturado, que tivesse uma ação muito contínua, poderia ter sido efetivo. A gente não sabe se teria sido efetivo. O que precisa ser melhorado para a gente conseguir ter uma inteligência de mercado? A gente precisa responder algumas perguntas. Como que é o nosso comportamento dos nossos clientes, quais são nossos clientes, e começa montando personas para cada tipo de cliente que a gente tem no CJ hoje em dia e que já passou para o CJ. Quando a gente começar respondendo isso, a gente vai estar caminhando cada vez mais para inteligência de mercado, que a gente possa atuar em cima desses clientes e que a gente pode chegar melhor
e começa a gente pode pensar melhor e montar alguma coisa parecida com esse projeto CRM. Segunda pergunta do conselho. Os meios de divulgação da OCJ no mercado, a gente tem meios de divulgação pelos membros, divulgação boca a boca que nossos clientes fazem. A gente tem as mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, o site, o nosso blog. A gente tem o meio de parcerias, meios de associações, pelo e-mail. E eu acho que esses todos os tipos de divulgação que nós temos são divulgações que são suficientes para a gente. E os resultados, a gente viu que algumas associações, os resultados não foram tão bons. A gente viu que a gente podemos aproveitar mais outras associações. Tem associações que a gente pode melhorar. Prospecção ativa a gente pode melhorar cada vez um pouco mais. Essa divulgação entre os clientes, melhorando a qualidade, a gente pode melhorar com isso. Só que eu acho que são suficientes hoje em dia para o CJ. Normalmente empresas de consultoria sêniores, eles não utilizam um meio de divulgação muito grande. Eles utilizam normalmente o boca a boca. Os clientes ficam satisfeitos com o projeto e divulgam para outros clientes que vão procurar a empresa de consultoria. A gente não coloca consultoria em outdoors, não coloca em jornais. Então esses meios estão sendo efetivos. Eu acho que se for pensar em descartar algum, tem que ser muito bem pensado. Terceira pergunta do conselho. O NPS pós-execução 2 surgiu depois de um questionamento sobre efetividade da execução do nosso projeto, da implementação. Se nossos clientes estão implementando, se aquilo gerou algum resultado. A gente viu hoje em dia que é bom coletar esse tipo de NPS. A gente não tem um insumo para chegar e falar, olha, esse projeto que a gente aplicou gerou muito resultado. Porque a gente entrega um projeto e muitas vezes não tem implementação do projeto por conta nossa. A gente não sabe se aquele empresário, aquele cliente vai executar isso. E quais são os prós? A gente pode tirar de lá cases de sucesso, ou até cases de insucesso em relação àquilo. Uma falha que a gente fez, alguma metodologia. Às vezes a gente pensou que uma metodologia ser muito bom para um tipo de cliente, ele não tinha maturidade suficiente, ele reclamou da forma do repasse, do material passado. E em relação aos pontos, a gente tem que começar a pensar no questionário e de procurar mais. Se aparecer um cliente que ele fala que não foi implementado nada e que está dando tudo errado, como que a gente vai atingir esse cliente? Como a gente vai fazer esse cliente, que era um puro detrator, se tornar um promotor da OCJ? Isso tem que ser mitigado. Isso tem que ser pensado como que a gente vai agir em relação a essa forma. Se a gente iria fornecer algum outro tipo de projeto para ele, ou se a gente iria implementar isso. Primeira pergunta do diretor. Tá, em relação a esse meio a meta de chegada, ultimamente a gente utiliza o método histórico, pelo método da lacunas do Falcone. Eu procurei saber em meio de banks, conversando com outras empresas de consultoria, qual é o método que eles normalmente utilizam. E eles falam que é por eficiência comercial. Procura saber o quanto que a empresa presumiu em cada cenário. Pessimista, otimista, moderado, de ter de receita, quantos projetos a gente precisa vender para bater essa meta, quantos clientes a gente precisa ter para que feche esse tanto de projetos e números de porcentagem. Essa é a formulação matemática disso. Porque a gente vai chegar no número de clientes que a gente deveria captar para a gente fechar esse número de projetos. Mas a gente não pode ter uma meta que não seja nada desafiadora. A meta tem que desafiar. Então a gente tem que sempre pensar. Em relação às variáveis macroeconômicas, é saber prospectar como que vai estar o cenário econômico
para os tipos de clientes que a gente atualmente tem. Isso é a parte uma continuidade para ter uma inteligência de mercado. A gente sabe que o cenário macroeconômico para pequenas empresas está muito ruim, a gente sabe que então o meio de atuar para cima de pequenas empresas e sabe que a gente pode também atuar para médias e grandes empresas. Então é isso que eu quis dizer com as variáveis macroeconômicas. Segunda pergunta para a diretoria. Vou responder em sequência o porquê, mesmo no resultado, a gente continua investindo, porque não é só pela chegada do cliente, é pela divulgação da marca. A gente está divulgando a marca para possíveis clientes. Um cliente vai pesquisar no Google consultoria empresarial e vai achar o CJ. Então aquele link vai ficar guardado. Cada vez que você navega numa página, vai ficar registrado no IP do cliente, o número de vezes que você navegou, e vai começar aparecendo cada vez mais para ele aquele site que ele navegou. Vocês podem já ter passado por isso, de vocês procuravam passagem de avião e começa a aparecer no seu Facebook, em outras diversas coisas, propagandas de avião. Então por isso que a gente tem que continuar investindo mensalmente no AdWords, porque os clientes vão pesquisar, e não é só o cliente pesquisar e chegar no CJ que isso é um resultado positivo, é divulgar a marca. A melhoria no nosso posicionamento no Google é que a gente está começando a estudar palavras-chave muito importantes e começar a ver quais palavras-chave estão sendo assertivas e quais não estão tendo resultado e trocar essas palavras-chave. Não basta jogar lá uma dúzia de palavras e esperar que dali e ficar um ano lá só observando a chegada. Se essa dúzia de palavras não tem nenhum resultado, de nada adianta ter investido isso. A gente tem que saber quais são as palavras efetivas. E por que muitos clientes citam o Google, mesmo sem aparecer nos nossos anúncios, é porque a gente não paga anúncios de pop-ups, a gente paga as palavras-chave. Então eles citam que eles pesquisaram no Google, mas não clicou em nenhum anúncio. Então eles pesquisam uma palavra, aparece o site do Google, aparece o nosso site no Google, e eles clicam lá. Terceira pergunta da diretoria. Em relação de evento, antigamente eram feitos vários eventos, a gente tinha semana face a face, vários eventos, ou seja, que a gente participava da UFMG. Depois foi visto que esses eventos começaram a não aparecer, não tinha. O esforço que a gente fazia era enorme, não tinha uma aceitação muito grande, a gente gastava muito, tinha muito esforço, muito cansaço, e esse projeto foi deixado de lado. Em 2015, agora foi pensado no evento. E os dois argumentos que eu penso contra esse evento é que a gente não sabe se o esforço que a gente vai ter vai ser efetivo e se a gente vai atingir o público que a gente julgou ser essencial. E se a gente fazer o evento, a gente não sabe se o gasto que a gente vai ter algum retorno. Se a gente está pensando em evento para face, será que esse retorno para face é mesmo necessário fazer um evento da UCJ ou a gente fazer um evento patrocinado pelo CJ, se a gente ter gastos com isso? Como teve a aula do Excel, que foi o IEG que fez. E dois argumentos a favor do cancelamento é que a gente tem que pensar muito bem. Assim, 6 meses não é um tempo muito grande para estruturar um evento. Tem que ser muito bem estruturado. Foi planejado um evento agora para fazer a estrutura dele, para ele ser executado ano que vem. Mas será que isso aí vai ser realmente efetivo? Será que a gente vai ter necessidade em relação a isso? Pessoal, vou abrir para perguntas então. Quem tem perguntas? Mari Silva.
Ana, Wesley, Diego, Ângelo. Lucas, Cairê. Tem jeito que não corta isso. Eu acho. Henrique, Fred, Maia. Eu vou falar pra ti, filho. Não, velho, rapidão. Marca aqui, marca aqui. Maia, Amanda. Meu coração é só eu vou tentar, só vou ter que pensar. Faz assim. Lorena. Quem tá do lado? Carol. Alguém? Isadora. Não te vi não. Tem que subir na cadeira, pelo pato. Marina. Alguém mais? Pelo pato. Beleza. Ninguém aqui perguntou? Ah, eles não podem perguntar. Senão eu não bronca se eles Você abordou na sua proposta que não possuímos um funil de vendas para controlarmos a nossa eficiência comercial, que é de suma importância para a criação de inteligência de mercado. Porém, hoje, todas as etapas do funil de vendas da OCJ são bem definidas: prospecção, chegada, diagnóstico, entrega de PP, negociação, pós-venda. Dessa forma, o que nos falta é uma análise desse funil e posterior atuação em cima das conclusões a que chegamos. Tendo isso em vista, aponte 3 gargalos do funil de vendas da OCJ e aponte um plano de ação que pode ser elaborado para solucionar cada um dos problemas identificados por você. O primeiro problema do funil de vendas é que a gente não tem como verificar ele ao todo. Na pauta fixa a gente tem mais ou menos como que é um funil de vendas. Só que normalmente a pauta fixa já começou dando problemas e ela tem que ser atualizada constantemente. E se a gente tivesse isso tudo separado, algo que tem interação com a sala de projetos, como já foi discutido, isso seria muito mais efetivo. A gente teria uma pauta que está junto, alinhada totalmente com projetos e com a sala de marketing. Então a gente vai começar a ver dos clientes que chegam pela internet, quantos eles foram para diagnóstico, quantos foram para PP e quantos fecharam. Qual está sendo o nosso gargalo em relação a isso? O outro problema é que isso fica muito restrito só para as células estratégicas. Isso daí tem que ser passado para a equipe de negócios e tem que passar para as outras gerências, na reunião de gerência, para saber onde que está saindo nossos clientes, para a gente poder gerar insumos na reunião de gerência, para poder falar com a equipe de negociação: olha, esse tipo de cliente que chegou aqui, a gente analisou que muitos deles não estão fechando o projeto por causa desse motivo. Estudar o motivo que eles não estão fechando o projeto. Ver se os clientes que estão chegando no Google, por que eles não estão fechando o projeto? Em relação a preço, em relação porque eles queriam uma outra coisa, porque eles são conformes, não é daqui, porque eles pesquisaram qualquer palavra e chegaram aqui. E em relação ao terceiro ponto, é que isso também deveria ser passado de uma forma mais fluente dentro da empresa. Lucas, na sua proposta você abordou um mecanismo que vem sendo muito utilizado por diversas empresas hoje, que é bem interessante para a gente conseguir captar clientes, fidelizar e gerar valor também. Até mesmo para as pessoas que não são clientes, para fazer as pessoas se interessarem pela nossa marca, divulgarem para outras pessoas que podem vir a se tornar clientes, né, que é o SEO. Você citou a proposta de colocar mecanismos, planilhas, conteúdo disponível para as pessoas baixarem e poderem utilizar. Como que a gente faria para fazer isso funcionar de maneira constante dentro da OCJ? Quem seria responsável por elaborar esses materiais? Com qual periodicidade a gente divulgaria? E de que maneira isso funcionaria? Isso tudo tem que ser estruturado de acordo com a nossa planilha dos meios digitais, nosso plano de comunicação. E esses materiais são materiais que normalmente a gente utiliza dentro da OCJ. Eu mesmo já fiz com uma planilha de NPS muito boa, que ela pode ser passada para o cliente. Ela não é uma planilha que ela tem análises, tem resultado, é uma planilha com geração de dados infinitas, sem macro, que pode ser usada também. Para fazer isso, pode ser feito inicialmente em relação de e-mail, a equipe dos projetos pode passar para a gente qual a necessidade do cliente para a gente mandar, e posteriormente orçar com a Web, que fez o nosso site. Vocês têm como fazer isso, a gente disponibiliza isso no blog,
e a pessoa abaixo se eles assinarem nossa newsletter. Eu acho que inicialmente tem que ser feita uma cobrança do marketing, como o marketing cobra as postagens, o marketing poderia cobrar também planilhas e outros artigos, reportagens que a gente é muito interagido em relação a isso. A gente pesquisa muito, a gente tem muito conteúdo e pode passar isso para os nossos clientes. Eu acho que para a gente suprir pessoalidade, a gente tem que começar montando alguns tipos de processos que essa pessoalidade vai sumir. A forma da interação que a Silva tem com projetos, que a Silva tem com o RH, com o ADM, enfim, e com a presidência, tem que ser algo que o que é feito da personalidade, da forma dela conviver com essa pessoa, tem que, se isso está sendo muito bom, pode ser formalizado. Não tem que ser necessariamente se isso não tem uma necessidade muito grande de ser feita. Então a forma que ela interage com a presidência, que é a forma de repasse, de passar as metas que ela planejou para a presidência, dar uma avaliada e dar uma sugestão, se isso está sendo muito essencial para a interação de toda a empresa, isso tem que ser tem que ser um pouco mais formal, para que no próximo gerente, no próximo diretor, se for uma pessoa muito isolada, que não tem uma comunicação muito boa, para que isso não se perca e que depois o próximo diretor e o próximo não vai perdendo isso. Muitas das coisas, ao passar dos tempos, durante muito tempo, pode se perder. Eu não falo isso em 2 anos. Eu penso nisso relacionando a 10 anos daqui para frente. Será que a forma que a gente interage hoje está sendo tão boa, vai perder daqui para frente sem ter um plano de ação de melhoria? É isso que eu quis dizer. Não sei se eu te respondi. Lucas, na sua proposta você disse: a criação do CRM consolidado, e foi até comentado que a responsabilidade pela implementação deste CRM seria o gerente da saúde de marca, o GRC. Atualmente, o GRC é responsável por gerir a satisfação e a qualidade das apresentações que saem de dentro da OCJ. Tendo uma rotina mensal bem fixa. Por tal fato, o GRC acaba trabalhando muito para a sala de projetos. Há muito tempo se fala na construção de um CRM consolidado. Visto que a principal função do GRC é exatamente criar, executar e controlar o relacionamento com o cliente, gostaria que você criticasse sua gestão como GRC no que tange a elaboração de novos projetos e o cumprimento das tarefas definidas. Em relação a isso, eu cheguei aqui, foram 2 fatos muito importantes. Primeiramente, foi um fato que a minha transição foi uma transição meio conturbada, porque no mesmo dia que eu recebi a efetivação minha como gerente, já comecei atuando como um gerente, porque a última gerente já estava fazendo um estágio. Então, o momento que ela poderia dar uma transição era um momento muito tarde, porque normalmente ela não vem aqui porque ao final do semestre tinha muitas provas. Isso não aconteceu. Eu comecei aprendendo um pouco mais sobre o que é o GRC e como que ele atua, como que ele tem que atuar frente aos clientes, praticamente 3 meses depois. Isso também começou em relação ao gerenciamento do tempo. Eu não tinha um gerenciamento do tempo muito bom. Comecei tendo a partir de agora, de sentar e planejar o que vai ser feito agora e o que vai ser feito daqui 1 hora para ter essas ações. Separar tempos do meu dia para ligar para clientes, tempos do meu dia logo depois de ligar para esses clientes para tabular esses resultados e depois algum tempo para gerar resultado em relação a isso que foi tabulado. E não só tabular, colocar nas planilhas, entregar para a diretoria e apresentar depois. Foi isso uma grande falha na minha gestão e que eu planejo em tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou escrevendo para o próximo GRC, que isso não aconteça. Que ele tenha um bom gerenciamento do tempo, que ele, além de executar, ele gere planos juntamente com a diretoria do marketing. Sim. Lucas, eu vou retomar a pergunta de diretoria sobre o AirPods, porque eu queria que você se reposicionasse quanto a essa pergunta, visto que, como os anúncios não foram, não
não tem porquê o AdWords ter trago resultado, como eu falei, ele não trouxe resultado e porque o investimento é irrisório. Normalmente nas empresas sêniores investem mais de 4 mil, 5 mil reais, a gente investe 150. Visto isso, eu queria que você se posicionasse nas 3 perguntas, que são: por que, mesmo sem resultados, investimos mensalmente? Já que não é devido a esse investimento, R$150, a que se deve a melhoria do nosso funcionamento do Google? E por que muitos clientes, mesmo o investimento não sendo efetivo, continuam citando o Google sem aparecimento nos anúncios? Eu primeiramente não sabia que tinha um mês que não tinha sido pago o AdWords, que foi praticamente no mês de novembro. Meio de outubro e meio de novembro. Eu não estava sabendo disso. A gente teve Agora eu penso em relação a como está sendo efetiva a nossa chegada, é porque a gente tem um tipo de chegada de clientes que normalmente eles estão indicando, falam que tem indicação, fala indicação no médico, apareceu vários clientes em relação a isso, indicação geral, indicação de ex-clientes e até de algumas parcerias que a gente tem de prospecção ativa que a gente faz, seja por meio que a gente enviou. Eu acho que a gente tem que continuar investindo no Google. Eu acho que isso não pode se perder, porque uma vez que a gente perde esse investimento no Google, a gente deixa de aparecer nossa marca no maior meio de pesquisa que tem. Então, mas eu estou falando que não é devido ao investimento que a nossa marca aparece bem posicionada do jeito que está. E aí eu queria que você se posicionasse por que a gente continua investindo e por que a nossa marca está aparecendo mesmo sem um investimento específico. Eu acredito que é um nome, por que ela está aparecendo? Porque é um nome consolidado. As pessoas conhecem o que é o CJ. E a gente tem, se você pesquisa o CJ no Google, aparece a página nossa por causa do Google Business, que foi instalado no último mês. E por que a gente continua investindo? Porque a gente tem que continuar aparecendo. Porque por causa de um mês que aconteceu isso... Lucas, parabéns pela apresentação. Na sua proposta, você argumenta, abre aspas, pela Brasel, tivemos X projetos fechados, trazendo um grande retorno sobre o investimento, ou ROI, entrando no investment. Eu queria, de maneira sucinta, que você falasse qual foi o valor do retorno do investimento no ano de 2015, apenas para os investimentos na Brasel. Na Brasel, eu não vou saber falar o valor exato que a gente investe mensalmente pela Brasel, mas se a gente tivesse fechado somente um projeto, e desse tudo que a gente investiu, se a gente for considerar que a gente, se não me engano, investe aproximadamente acho que R$150, R$135, o retorno já é de anos, porque um projeto que a gente investe ultimamente é de R$7.000 e um pagamento mensal que a gente faz na Brasel foi desse valor. E eu acredito que o retorno foi muito bom pela Brasel. A gente teve 3 projetos fechados, se não me engano, 3 projetos fechados pela Brasel, que isso gerou um retorno muito grande, que a gente poderia continuar pagando a Brasel durante 2 anos, se não me engano. Só que assim, a gente não pode ficar só ligado na Brasel. A gente tem que procurar outras associações, que isso vai ser bom pra gente. A gente tem que começar pensando. Se ficar só com a Brasel, vai chegar num ponto que a gente vai ter mandado tanto nossos mailings que os clientes vão começar colocando isso para spam, como muitas vezes já fazem. Então a gente tem que começar procurando outras associações para a gente diversificar nossos clientes e nosso foco. Diego. Lucas, parabéns. Analisando o planejamento financeiro do segundo semestre de 2024, cite 2 gastos executados, que você considera mais estratégicos e 2 gastos que você considera menos estratégicos. Em relação aos gastos com marketing, acho que o que é mais estratégico são todos os gastos que vão atingir diretamente nossos clientes. Eu acho que o Google, mesmo sendo um gasto irrisório, é um gasto estratégico em relação a isso, em divulgar nossa marca. Eu acho também um gasto muito estratégico os gastos que a gente tem com outras ferramentas do marketing, como o Kanbanize, que é uma ferramenta que está gerando uma interação entre a célula de marketing e a célula de projetos, onde que os dados não se perdem. Antigamente, quando o cliente chegava, era mandado um e-mail. E esses gastos são pequenos em relação aos outros gastos que tem.
porque o Gamaniz é muito barato, o Edwards a gente paga uma quantia irrisória. Em relação aos outros gastos, que eu julgo que são os menos necessários, eu acho que tem certos tipos de materiais que a gente compra que não precisava comprar todo semestre. A gente faz algumas compras como um cartão, é importante fazer todo semestre por causa da relação da entrada de novos trainees. E o marketing atuando muito em relação a isso para minimizar os gastos, pegando as pessoas que já têm cartão e continuando com os cartões. Só que se tem uma pessoa que mudou de carro que precisa de mais cartão, tendo uma ação muito intensiva em relação a isso. Então o gasto que foi orçado no valor, se não me engano, de R$800, foi gasto R$600 no semestre, que é um semestre que a gente teve um diretor de projetos. São os dois mais estratégicos, Edwards e Gamaniz, e menos estratégico. André Maia. Lucas, falando sobre proposta, sobre orientação, a criação de novas ideias por meio da interação com os membros. Pensando nisso, o que você tem de opinião sobre o comitê, se vai tentar voltar com ele ou não, ou o que você vai fazer para ter essa interação com os membros, e se for apoiar o comitê, o que você vai fazer para ele funcionar disso então funcionar? Na minha proposta eu citei 2 pontos em relação a essa interação com os membros de geração de novas ideias. São 2 pontos que ainda têm que ser muito discutidos e que eles não são no comitê. Um seria a prática de projetos internos, projetos que a gente julga que ser essenciais para o CJ, que teriam que ser aplicados, projetos que teriam assim, um gerente, teriam consultores e que teriam que dar repasse para o diretor daquela célula que tem um projeto. Isso foi estruturado, pensado em cenários que a gente tivesse um cenário muito pessimista. Cenários que a gente tem que desenvolver membros e vários membros estão ficando desalocados. E o outro que eu pensei, que eu estruturei, seria grupos de ação de pequenos períodos. Que onde eu pensaria, está tendo uma ação em relação à chegada de clientes, que a gente está pensando em fazer um investimento de um tipo de associação, tem grupos de estudos que teria o ação de marketing, com mais 2 membros ou 2 gerentes que quisessem participar, para pensar e para estruturar isso, fazer pesquisa. São grupos pequenos, que ao invés de ser um comitê de marketing que tem uma duração de 6 meses, que chega num período que tem uma efetividade, então tem um processo bem definido em 6 meses, seriam coisas pequenas, em prazo de 2 semanas. Você acha que está adesão? Por isso que eu falei que é uma estrutura, um pensamento que eu coloquei na proposta. Pelo que eu já conversei com alguns consultores, muitos deles já falaram. Nossos diversos indicadores de NPS são a principal forma que temos atualmente de mensurar a satisfação dos nossos clientes. Discussões podem ser feitas em torno da validade que esses valores nos geram de fato, visto que a coleta sofre a influência da habilidade de comunicação do GRC e do carinho de coleta. Você acredita que a interpretação desses indicadores atualmente é suficiente para mensurar o quanto o cliente está satisfeito com os nossos serviços e se posicione e argumente com a análise de novas? Eu acho que esse indicador ainda não está sendo suficiente. A gente coleta um indicador, só que a gente tem que começar pensando em formas de ação, planos de ação para saber por que aquela nota foi dada e começar estruturando. Teve muito problema que no início era seguido somente um roteiro de uma coleta de NPS e depois eu entendi que não só seguir um roteiro, é uma conversa com o cliente, onde você tem um roteiro que você pode seguir ele e não seguir precisadamente à risca cada pergunta. Então tem que se perguntar por que foi dada aquela nota, por que foi um 7 não 10 e procurar saber por que ele deu aquela nota. Em relação a isso, por que ele deu aquela nota, tem um repasse para o gerente, para ele, olha, o seu cliente deu uma nota 6 porque ele não está vendo resultado nas reuniões que estão fazendo, não está vendo resultado na planilha que a gente entrega, planilha que você entregou. Então tem que passar isso e atuar em cima disso para ter resultados maiores. E se cair novamente, tem que sentar com o gerente e saber por que o NPS caiu novamente, o que está acontecendo com isso. E começar a procurar saber o que está acontecendo com o cliente. E falar. Mas acho que isso não é suficiente. Por enquanto, sim. Se a gente começar a ver que somente isso não está sendo suficiente, tem que começar pensando em outras coisas. Ao meu ver, isso seria o suficiente para a gente começar gerando um plano de ação em cima dessas coletas.
Lucas Camargo. Você vai te falar. Eu quero que você critique a atual cultura de simulados. Eu quero que você fale, então, da sua atuação com criança. Como você conduziu simulados, você acha que essa é a maneira ideal dela ser conduzida, da validade dela, da real necessidade que ela for dada, como ela é feita hoje, você tem algum modelo diferente, ainda mais pensando que, caso eleito, você vai ser a pessoa responsável por escolher o próximo GNC e dessa transição. Eu acho que agora, atualmente, o modelo de simulado está sendo muito bom. Porque a simulada passou a ser uma implicação com o PowerPoint, de ficar falando de autoformas que não ficaram muito bonitas, que não agradou o GRC, para ser mais uma conversa da equipe com o GRC se passando como cliente. O GRC começar analisando o conteúdo do PowerPoint, começar a ver o que os consultores estão passando para o cliente, isso aqui está gerando algum tipo de dúvida. O GRC tem que saber o perfil do cliente. Tanto é que agora está sendo muito pedido a PT antes de fazer uma simulada de kickoff. Porque o GRC tem que entender o que é um projeto, o que foi combinado, para saber cobrar numa simulada. E ter essa interação entre o GRC e o gerente. Saber perguntar, Lucas, como está sendo o seu projeto? Não está atrasado? O que está acontecendo com o atraso? Por que aconteceu isso? Saber o que é a etapa de agora, para na simulada você poder atuar em cima. Saber que a próxima entrega sua é uma análise de marketing, então ficar preparado para a próxima simulada. Eu acho que a simulada tem que ocorrer, porque ela está gerando resultados, está preparando mais as equipes para a entrega, isso está sendo efetivo, as equipes estão indo mais preparadas. Apesar dos conceitos apresentados em sua proposta, investimento em retenção de clientes, vemos que a criação de planos de ação com o intuito de aumentar a retenção de clientes não é interessante para o CJ e se faz sustentável, dado que a retenção de clientes hoje é aproximadamente 20% dos projetos fechados. Discorra por pelo menos 2 argumentos por que a diretoria acredita que não devemos aumentar as nossas esforços para reter mais clientes. Basicamente, eu não compreendo por que não reter clientes. Reter clientes é extremamente essencial para uma empresa de consultoria. Mas esforçar para reter clientes tem recursos? Eu acho que o esforço de reter clientes tem que começar, para a gente começar se tornando efetivo, não tem que partir só de uma ação da diretoria para começar montando planos para reter os clientes. Eu acho que tem que isso começar mais de baixo. Começa sabendo da equipe como está sendo o projeto, vocês têm perspectiva para a gente fechar um outro projeto com aquele cliente. Como aconteceu com o meu projeto, que a gente identificou que poderia fechar um outro projeto na Lab, e isso foi passado para a diretoria, que conversou com a equipe de negócios, e no dia da entrega final, um tempo depois da entrega final, foi passado para a cliente, que a gente percebeu um gargalo, que a gente poderia oferecer outro serviço para ela, que isso traria mais resultados para ela. E ela aceitou, fechou um projeto. A gente pode procurar atuar assim, primeiramente, para depois começar pensando estrategicamente no nível da diretoria, em outra ação de a gente reter o cliente, caso isso não está sendo efetivo. Lucas, parabéns pela apresentação. Em sua proposta é abordada a ideia de execução de projetos internos dentro da empresa. Entretanto, você explica que a intenção não é que sejam formados comitês, visto que, na sua opinião, tivemos, entre aspas, péssimas experiências anteriores. Visto que projetos internos não são prioridade da área técnica, discorra sobre o impacto gerado pelos comitês da CJ e explica a razão pela qual você defende a eficiência dos mesmos. Eu não tive uma experiência positiva com o comitê. A gente começou o comitê com várias ideias, vários planos, fazer estrutura de clientes, uma análise da chegada, para a gente poder atuar em cima desses clientes. Tínhamos uma base toda histórica para atuar em relação a isso. No início nós éramos 4, tínhamos todo um plano, só que isso não foi levado para frente, tanto porque a gente estava no momento que a diretoria de marketing estava envolvida em trabalhos mais manuais e não tinha tempo para pensar, para sentar, para passar ações para a gente. E eu acho que isso foi um pouco negativo, porque
Se uma vez uma reunião do comitê não é feita, depois os consultores estão cheios de projetos para fazer, o projeto dele está dando um pouco de erro, ele não pode comparecer a uma reunião, não está fazendo uma pesquisa, não está tendo tempo para isso. Isso está afetando o comitê, isso vai começar não afetando a parte dele do comitê, mas a parte de todos, porque uma ligada à outra. E o restante da sua pergunta? Steve, eu queria que você discorresse sobre o impacto que a gente pode ter com o comitê. Atualmente, no comitê de marketing não vi muita efetividade, não vejo por que instaurar ele de novo no ano que vem. Tendo visto a minha experiência em relação a isso, eu acho que se a gente focar em outros planos para ter mais resultados, mais análise, seria muito melhor. Moreno. Fala um pouco mais, A pergunta vai muito na linha da do Ângelo, ela saiu da mesma parte da sua proposta. E eu queria que você esclarecesse para mim como que o funil de vendas atua sobre a eficiência comercial e como que os dois juntos contribuem para a criação da inteligência de mercado. O funil de vendas é importante para a gente, para a eficiência comercial, é porque a gente começa estudando aonde está saindo nossos clientes. Se a gente tem uma chegada e pelo diagnóstico esses clientes a gente tem uma alta porcentagem de evasão, a gente tem que começar sabendo por que a gente está tendo uma alta porcentagem de evasão. E depois que a gente analisa isso, a gente começa analisando, a gente começa percebendo formas da gente atuar para esse tipo de chegada, para a gente poder começar a pensar numa inteligência de mercado. Porque a gente vai começar percebendo que um tipo de chegada ela não está sendo muito efetiva, porque está tendo uma evasão durante o diagnóstico de inconformidade, que eles não têm condição de pagar, e a gente tem que começar a ver onde que a gente está atuando em relação a isso, que isso não está dando certo. E começar pensando nisso. E formando esses planos de ação, a gente começa formando uma inteligência e melhora a nossa eficiência. Henrique Fontes. Primeiramente, parabéns por tentar de novo, está comigo muito isso. Uma fase indispensável que deve anteceder qualquer estratégia de marketing é a criação de uma persona do seu cliente para que os esforços sejam muito bem direcionados, correto? Visto isso, hoje você acredita que temos uma persona bem definida de quem são nossos clientes e, caso contrário, como podemos criar essas personas de forma cada vez mais assertiva? Eu acho que a gente não tem personas bem definidas dos nossos clientes. A gente sabe que ultimamente está chegando clientes de porte de pequenas e microempresas e só, a gente não sabe como que é esse tipo de cliente. A gente começa montando uma persona, um cliente que tem uma microempresa do ramo tal, ele gosta de fazer isso, ele acessa tais mídias e a gente vai atingir ele dessa forma. Então a gente tem que começar criando essas personas, começar a analisar nossos clientes. E não analisar só os clientes de 2015. A gente tem que começar a ver os clientes de 2014 também, de 2013, ter essa noção nos clientes de 2013, 2014, 2015, e começar a estruturar e vendo padrões entre os clientes. E começar percebendo isso, para começar montando pessoas efetivas para a gente, para que a gente possa atuar em relação a cada tipo de cliente. Carolina. Lucas, parabéns pela apresentação. Vou fazer uma pergunta que o André e que a Amanda perguntaram. Na sua proposta, você fala sobre o projeto interno formal, onde os consultores, os membros executariam o projeto e o cliente seria o diretor e o gerente. Eu gostaria que você descrevesse melhor o que seria esse projeto formal, qual seria o conteúdo aplicado nele e por que você acha que seria agregador para você. Eu pensei nele dando uma visão de ser executado no ano que vem. Isso só seria executado, esses projetos internos, se a gente tivesse um cenário muito pessimista, que a gente está tendo um nível de desalocação de membros muito grande, porque a gente não está tendo projetos. Então, por que projetos internos? Uma conversa que eu tive informal com um membro da PUC Júnior, ele perguntou para mim, quantos projetos internos vocês executam? Eu falei, tem vários projetos internos que a diretoria executa. Eu falei, não, porque a gente tem lá um tipo que o diretor é o nosso cliente. E temos nossos gerentes, nossos consultores atuam em relação a isso em
pesquisas que a gente julga ser muito importantes, sem relação ao nosso posicionamento, sem relação à nossa marca, a estratégias, concorrência, o que já foi feito em 2012. Eu acho que seria interessante que a gente vai começar a ter uma outra visão, uma visão que não é da diretoria, daquele problema. E a diretoria pode começar gerando novas ideias. Isso ainda é um plano, tem que ser muito amadurecido antes de colocar ele em ação, antes de colocar isso no papel. Isso pode ser executado, isso vai dar certo. Antes de eu chegar aqui e afirmar que isso é totalmente positivo para o CJ hoje em dia. Isadora. Muitas parabéns, primeiramente. Na sua apresentação, você falou de um mecanismo para solucionar possíveis gargalos encontrados pelo marketing, partindo da diretoria de marketing e se desenvolvendo top-down. No entanto, você não aprofundou muito acerca de um gargalo específico com relação às outras células. Eu gostaria que você criticasse a atuação da célula de marketing, tendo em mente as interfaces com outras células e propondo uma solução. Como eu falei na minha primeira proposta, a interação no marketing ela é muito boa hoje em dia, temos uma interação boa, só que como foi notado, é uma interação que parte um pouco da pessoa. Não adianta a gente martelar em cima disso, falar que vai acabar com a personalidade não acaba de um dia para o outro, e não importa o quanto que a gente formaliza um processo, quanto a gente tem um burocrático no processo, isso não vai acabar. Mas eu acho que as formas do marketing se dirigir a outras células, se isso está sendo efetivo, se a forma que a diretoria de marketing comunica com a diretoria de projetos em forma de repasse está sendo muito bom, por que isso não pode se tornar uma boa prática formal? Nem que isso seja colocado no manual do cargo, que o próximo diretor vai pegar o manual, vai ler e falar, olha, o diretor do ano 2015, ele faz esse tipo de interação com a diretoria de projetos, e isso está sendo muito positivo porque gerou esses resultados, gerou novas ferramentas, novas planilhas, isso está sendo muito bom. A forma que a diretoria de marketing comunicou com o administrativo em relação a te dar descontos para clientes foi muito positivo, porque teve uma interação melhor. Então eu acho que isso não precisa ser, falar que vou fazer um processo inteiro um processo inteiro formal, que isso vai ter que ser feito para todos os diretores daqui para frente. Isso tem que começar aos poucos, se a gente vê que isso aí está sendo muito importante, está gerando muito resultado, a gente pode pensar em relação a isso. Frederico. Marina Piotr. Lucas, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre qual a importância da saúde de marketing nos seus trabalhos para o aumento da receita do seu negócio. O marketing, uma vez que tem um trabalho efetivo na forma de captar clientes, alimentar clientes potenciais, atrair eles para trazer para dentro da empresa, se tiver uma forma muito efetiva em relação a isso, a gente pode começar trazendo mais e melhores clientes. Clientes que a gente vai estar julgando que vai trazer um retorno muito bom para a gente, seja em qualidade, seja na receita, que eles têm propensão a pagar. Ou até a gente vai começar mitigando tipos de clientes, que são os clientes que não têm tanta propensão a pagar, e que o projeto não é um projeto que tenha uma efetividade muito boa prevista pela equipe de negociação e até pelo diretor de projetos. Eu acho que o marketing segue atuar em cima, trazendo clientes melhores, mais conformes e que tem um perfil melhor para o CJ, que isso é um estudo todo por trás disso, para pensar um tipo de cliente, seria muito melhor. Você quer dizer qual é o perfil desse cliente melhor? Atualmente não. Aí, Lucas, minha pergunta vai passar muito pelo que a Mari falou em relação a essa retenção de clientes. Muitos clientes a gente vem no projeto, executa e na hora de colocar em prática tem uma falha muito grande. Então, esse método, especialmente, umas 3 ou 4 pessoas já saíram direto para o CJ para implementar esses projetos dentro das empresas como estagiários. Um exemplo sou eu. Então, como que você acredita que a coleta do NPS pós-execução não seria uma maneira de gerar uma venda de um projeto para implementação, alguma coisa do tipo, NPS 2, NPS pós-execução 2, marcar uma conversa com o diretor de projetos para que seja feito um outro diagnóstico,
Eu acho que essa ideia que você falou é muito interessante. Eu não sei qual seria, seria efetivo, seria se é do nosso core business implementar projetos. Mas é interessante essa colocação que você fez. Uma vez que o gerente de projetos tenha, o gerente de projetos só não, a equipe que tem de projeto fez um projeto e percebeu que a empresa tinha outros tipos de gargalos e passou para a diretoria de marketing, o mesmo pode falar com o GRC, que quando for coletar um NPS, pode comentar em relação a isso, ou pode passar direto para a equipe de negociação, que ele vai chegar para o cliente e vai falar: olha, foi percebido pelo último projeto que vocês também tinham interesse em estruturação do seu plano de carreiras. Você quer conversar com a nossa equipe de negociação de novo em relação a isso? A gente pode estruturar um projeto para você. E tem essa conversa inicial. Eu acho que depois do GRC... Acabou o tempo. Pessoal, acabou o tempo de perguntas. Só dando os recados da eleição amanhã. Ela vai acontecer de 1 a 5 na sala de reunião pequena, que nem foi o procedimento anterior, técnicos ainda não votam. Atentem-se ao horário, porque a gente quer soltar o resultado às 5 da tarde, porque 5h30 vai ter a troca de